Bem, pessoal, vamos falar sobre medidas de tendência central, vamos falar sobre média, mediana e moda, né? Que também é um assunto garantido na prova do Enem. Vamos supor aqui então um exemplo para que a gente possa, de uma maneira prática, mostrar para vocês o que é média, mediana e moda. Aqui eu tenho uma tabela, nessa tabela nós temos aqui número de irmãos de uma classe de 40 alunos. Então tem 40 alunos e aí, por exemplo, 8 alunos têm nenhum irmão, são filhos únicos. Tem 15 alunos que têm um irmão. Tem 12 alunos que têm 2 irmãos. Tem 5 alunos que têm 3 irmãos. Então são 40 alunos que têm essas quantidades de irmãos. Queremos saber qual que é a média de alunos, de irmãos que cada aluno tem. A média, no caso, vai ser uma média aritmética ponderada, ou seja, você vai fazer 8 vezes o 0, mais 15 vezes o 1, mais 12 vezes o 2, mais 5 vezes o 3, e isto tudo dividido por 40. Está aqui o cálculo, ó. Então vocês têm 54, quando feito esse cálculo, dividido por 40 vai dar 1,7. Ou seja, a média de irmãos e alunos desta classe é de 1,7 irmãos, correto? Eu falei em média aritmética ponderada, mas na verdade a média aritmética simples é um caso particular da média aritmética ponderada. Aqui eu poderia muito bem fazer o 0 8 vezes, 0 mais 0 mais 0 mais 0, 8 vezes. Aqui fazermos o número 1 15 vezes, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 15 vezes. Aqui fazer o número 2 12 vezes. E o número 3 aqui 5 vezes. Quer dizer, somo tudo, vou dividir por 40 e tenho, portanto, 1,7, que é, no caso, a média de irmãos de cada aluno dessa classe. Agora, o que é mediana? Mediana representa aquele valor central naquela distribuição de valores. Veja bem, aqui olhando a tabela, vocês podem ver que tem 8 irmãos que não tem, ou melhor, 8 alunos que não tem nenhum irmão. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alunos com 0 irmão. Mas eu tenho na tabela 15 alunos que têm um irmão. Então é 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 alunos que têm um irmão. Vocês têm 12 alunos com 2 irmãos. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 alunos com 2 irmãos. E tem 5 alunos com 3 irmãos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 3, são 5 alunos com 3 irmãos. Bom, o total que a gente tem aqui de alunos, né, são 40. E desses 40 tem essa distribuição da quantidade de irmãos. O termo mediano é justamente o termo central. Mas como são 40 valores, porque são 40 alunos, a gente não tem um único elemento central. Nós vamos ter aqui 2 elementos centrais, que são o 20º e o 21º. Então vocês vão ver que para cá vocês têm 19 elementos e para cá vocês têm 19 elementos. Aqui a gente pega então esses dois e faz a média aritmética deles. 1 mais 1 divide por 2, portanto a mediana vale 1. Se nós tivéssemos uma quantidade ímpar de valores, bastava pegar aquele único valor central. Aí é só vocês pegarem o valor central e pronto. Mas como nós temos uma quantidade, no caso aí, par de elementos, então a gente costuma pegar sempre os 2 termos centrais e fazer dele a média aritmética. É claro que essa minha distribuição aqui é algo trabalhoso. Eu coloquei dessa maneira até para que vocês pudessem entender bem isto, né? Por quê? Porque veja bem, se nós temos uma quantidade par de elementos, para saber quais são os 2 termos centrais, basta pegarmos o total de valores e dividir por 2, você achará o primeiro termo central, e o segundo termo central será o seguinte. Por exemplo, como aqui são 40 pessoas, eu vou pegar 40 e dividir por 2, dá 20. Então 20 representa o primeiro elemento central, mais 1 me dá o 21º. Então eu tenho 20 com 21, ou seja, o 20º e o 21º como sendo termos centrais. Faço a média aritmética e pronto. Se vocês tiverem, por exemplo, uma quantidade ímpar de valores, bom, aí basta vocês pegarem então o termo do meio, o termo central.
E aqui dá pra gente ver o seguinte, ó, que se eu sei, veja bem, se eu sei que o 20º e o 21º são os termos do meio, aqui tem 8, aqui tem 15, só aqui já tem 23. Portanto, a mediana que vocês têm aqui estará aqui, ó, nessa faixa onde vocês têm 1. Então dá para ver que realmente a mediana é aquele 1 irmão que vocês têm aqui. Não há a necessidade de vocês distribuírem todos os valores lá. Correto? É importante que vocês saibam que esses elementos aqui têm que ser sempre colocados em ordem, e de preferência em ordem crescente. Poderia ser também decrescente, mas de preferência de ordem crescente. Se eles estiverem meio bagunçados os valores, né, sempre colocarmos em ordem crescente e verificarmos o termo central. Certo? E a moda? Bom, a moda é aquele valor que aparece com maior frequência. Nesse caso aqui, vocês podem ver que a moda é 1, ou seja, existem 15 alunos com um irmão. Então, nessa classe que tem 40 alunos, eu sei que naquela turma de 40 alunos, a maioria daqueles alunos tem um irmão. A maioria significa 15 alunos. Isso chama-se moda, aquele valor que aparece com maior frequência. Podemos ter a mediana, só voltando à mediana, a mediana sempre é um valor único que você terá. Agora, a moda, ela poderá ser, podemos ter dois valores de moda, né, que a gente chama de bimodal, ou trimodal, ou até multimodal. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu tenho 8, 15, 12 e 5. Pronto, está fácil da gente ver que a moda é 1 porque tem 15 elementos aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo, 8 zeros, 8 uns, por exemplo, e os outros fossem menores, por exemplo, eu tivesse apenas 3, 2 e 2, 3, por exemplo, aí eu teria a moda sendo representada por dois valores, correto? E se todos os elementos fossem diferentes, se eu tivesse, por exemplo, uma distribuição formada por 0, 1, 2 e 3, aí nós teríamos então, não teríamos moda aí a moda não iria aparecer. Não, né? A gente não consegue identificar a moda quando todos os elementos são diferentes, né? E nesse caso aqui, os elementos são iguais, aí claro, aí vai ter moda, ok? E para finalizar, pessoal, nossa dica, lembre do desvio padrão. É importante vocês verem que quanto maior for a variabilidade dos elementos, maior vai ser o desvio padrão. Ou seja, quanto mais regular for os valores que vocês têm numa amostragem, né, mais próximos eles estão, vocês vão ter o menor desvio padrão. Quanto maior for essa variabilidade, quanto maior for a dispersão, maior é o desvio padrão. Ok, pessoal? Uma boa prova para vocês. Até lá!